Está chegando uma nova forma de tratar a hipertensão arterial. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers, e estamos na cobertura do Congresso American Heart 2023, o Congresso Americano de Cardiologia. Bem, hipertensão, doença extremamente prevalente na população, mas se a gente for pensar direitinho, nos últimos anos não tem tido nenhuma grande novidade em relação a novas medicações para tratar a hipertensão. Entre uma das formas que a gente tem para tratar a hipertensão é a inibição do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Temos várias medicações que fazem isso, inibidores de ECA, bloqueador de receptor de angiotensina, antagonistas de mineralocorticoides e assim por diante. Será que está surgindo uma nova medicação antihipertensiva que inibe esse sistema renina, angiotensina, aldosterona de uma forma diferente? Sim, são aquelas medicações que diminuem a produção do angiotensinogênio, logo ali no comecinho do sistema renina, angiotensina. E um dos trabalhos que foi apresentado aqui no American Heart foi justamente sobre essa classe de medicações, foi o estudo CARDIA. O que é que ele fez? Ele pegou uma substância nova chamada zilebesiran, não sei porque o pessoal não faz os nomes mais simples. E o que é que essa medicação faz? Através de interferência ali no RNA mensageiro, ela atua no fígado, diminuindo a produção do angiotensinogênio, e com isso inibe, o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ok. Esse é um estudo de fase 2, então o objetivo dele é o seguinte: pegando ali pacientes que têm pressão aumentada, o paciente tinha que ter mapa mostrando aumento de pressão sistólica, etc. Será que, comparado com o placebo, essa medicação nova, em diferentes dosagens, vai de fato reduzir a pressão sistólica? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, Será que funciona mesmo na prática? Os pacientes, então, eram divididos em 5 grupos, tinha grupo que recebia placebo, tinha grupo que recebia essa medicação de forma subcutânea a cada 3 meses, 6 meses e assim por diante. O que foi observado de forma geral é que com as diferentes doses de medicação, da nova medicação, houve uma redução de mais ou menos 14 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, que é uma redução bastante relevante quando a gente está falando de antihipertensivos. Mais uma vez, isso aí era comparando a medicação nova com o placebo, Os pacientes não estavam usando outros antihipertensivos. Eduardo, beleza, baixou pressão, diminuiu o desfecho clínico, AVC, coisas do tipo, não era esse o objetivo do estudo, a gente vai falar daqui a pouquinho, isso aí é um estudo de fase 2, que o objetivo era ver se caía a pressão mesmo. Ok, teve efeitos colaterais que a gente tem que se preocupar, até teve um pouquinho mais de efeito colateral do que o placebo, mas nada demais. Alguns pacientes tiveram reação no sítio de aplicação, a medicação injetável subcutânea, cerca de 5% dos pacientes tiveram hipercalemia, mas geralmente de fácil controle. Apenas 1% dos pacientes tiveram que parar a medicação nova por eventos adversos mais relevantes. Mas e aí, Eduardo? Primeiro, pontos relevantes do estudo. Nova medicação aí surgindo para tratar a hipertensão. Sempre interessante porque é uma doença muito comum e que a gente não tem grandes novidades aí nos últimos anos. Segundo ponto muito interessante, observem que essa medicação, na forma que ela foi feita no estudo, ela era subcutânea e ela era aplicada no paciente a cada 3 ou 6 meses. Então, a gente sabe que é um problema muito grande que a gente tem nas doenças crônicas, é a aderência do paciente. O paciente tomar 1, 2, 3 antihipertensivos todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, dependendo da medicação, durante anos e anos, a gente sabe que boa parte dos pacientes não é aderente a isso. E se a gente pudesse tratar a hipertensão boa e velha ali todo dia dos nossos pacientes, com o paciente voltando no consultório a cada 6 meses, a gente aplicando injeção e está resolvido. Seria bem interessante em relação à aderência, às medidas farmacológicas. Contudo, temos que lembrar que é um estudo de fase 2. Não adianta apenas uma medicação baixar a pressão. Quando a gente trata um paciente hipertenso, o objetivo da gente não é simplesmente baixar a pressão. É baixar a pressão e, com isso, diminuir eventos cardiovasculares, como AVC, insuficiência cardíaca, infarto, entre outros desfechos relevantes para o paciente. A gente já teve trial mostrando medicação que diminuía a pressão e não diminuía evento cardiovascular. Pensando, então, que o importante é a gente mostrar a diminuição de evento cardiovascular no paciente hipertenso, a gente vai precisar agora de trials de fase 3 que mostrem que, usando essa classe nova de medicações, a gente de fato vai baixar a pressão, ok, isso a gente já sabe que faz, mas principalmente diminuir eventos cardiovasculares. De toda forma, fica aí um horizonte novo se abrindo. A gente já tem inclisiran baixando bastante LDL e com injeções a cada 6 meses, aguardando ainda, até agora, novembro de 2023, diminuição de desfecho clínico, ainda não tem os eventos.
A gente tem nesse congresso também saindo trabalhos em relação a inibidores do fator 11, né, um novo tipo aí de anticoagulante que também é aplicado uma vez por mês só, de forma subcutânea, também esperando trabalhos que mostrem, né, que é tão eficaz quanto os anticoagulantes convencionais que a gente usa em relação à diminuição de eventos embólicos. E agora também, para hipertensão, medicações subcutâneas que têm que ser usadas ali a cada 3, 6 meses. Então vai se abrindo todo um leque aí de opções na cardiologia de medicações que podem ser administradas com um intervalo muito maior do que o que a gente está acostumado. A grande questão agora é se essas medicações de fato vão comprovar em estudos de fase 3 que elas são tão boas quanto os comprimidos que a gente já tem aí há décadas às vezes e que mostraram benefícios cardiovasculares. É isso, não deixe de acompanhar o resto da cobertura do American Heart 2023 aqui no Cardio Papers.